passamos por algumas coisas, por que algumas situações não tem como nós fugirmos dela, porque faz parte de um processo de Deus. Então o tema desta noite, entendendo o trabalhar de Deus. Você precisa entender esse trabalhar, você precisa entender esse agir, você precisa entender esse processo de Deus. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 22, diz assim: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. O sábio fala, olha, não há coisa melhor para o homem, não existe nada melhor do que se alegrar naquilo que faz, no seu caminho, no seu percurso, porque essa é a sua recompensa. Ou seja, o caminho é a recompensa. O caminho que você trilhou para chegar até aqui, muitas vezes é a recompensa. A forma com a qual você cresceu, você evoluiu, você se desenvolveu, você aprendeu, né? Você se tornou uma pessoa melhor, mais forte, mais capaz, mais sábio, mais sábia. Essa é a recompensa. Quem o fará voltar para o ver o que será depois dele? Então, tem coisas que não é o fato de você voltar para tentar ver algo. Nós estamos vivendo, né, o hoje, cada dia, e nós precisamos aprender algumas situações que nós passamos na vida. Eu sei que Deus vai falar muito aos nossos corações hoje sobre esse assunto. Pai, eu me rendo mais uma vez ao Teu Espírito. Eu coloco nessa hora a minha vontade, a minha lógica, a minha carne, totalmente, Pai, subjugada e submetida à Tua vontade. Que o Teu Espírito possa agora falar ao meu coração, que o Teu Espírito possa fortalecer a minha vida e a vida de cada um dos nossos irmãos aqui, presente na igreja, mas também todos que estão através da internet. Senhor, nos faz compreender e entender o Seu modo de trabalhar. Nos faz entender como é este processo, como o Senhor age, como o Senhor trabalha em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, meu filho? Graças a Deus pela sua vida. Eu quero hoje, amados, como eu já fiz essa breve introdução, falar um pouquinho sobre uma das coisas que eu aprendi na minha vida através do Evangelho, mas também através da minha vida. Que Deus é sábio, Deus é soberano, Deus é maravilhoso e Ele nos dirige por um caminho seguro. Uma coisa que você precisa entender na sua vida é que Deus nunca vai te conduzir por um caminho inseguro. O bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. É isso que a Bíblia diz, o bom pastor dá a vida. E ele deu a vida por mim e por você. E a palavra do Senhor também nos reforça que o Senhor é como o bom pastor que nos protege dos lobos vorazes, que nos livra de todo mal, que nos livra de todos aqueles intentos que investem contra as nossas vidas. E quando um pastor está pastoreando o seu rebanho, ele conduz, ele dirige o rebanho por pastos verdejantes, ou seja, por um lugar seguro. Então, é importante você entender que Deus nunca vai te conduzir por um caminho de insegurança. Agora, também é necessário você compreender, à luz da palavra de Deus, que Deus tem um processo e uma forma de agir e de permitir que algumas coisas nos sobrevenham, que algumas coisas ocorram nas nossas vidas, para nos forjar, para nos habilitar, para nos capacitar, ou seja, para nos tornar aquilo que Ele quer que sejamos. Então, existem coisas que talvez você esteja passando, que você já tenha passado e você não sabia disso, você não se deu conta. E talvez você em alguns momentos chorou, em alguns momentos você retrucou, em alguns momentos você questionou, em alguns momentos você teve vontade de desistir,
em alguns momentos você ficou com o seu coração entristecido, não sei. Mas o fato é que existem processos que são inevitáveis na vida de um homem e de uma mulher de Deus, para que eles cheguem ou alcancem o que Deus tem preparado e prometido para as suas vidas. O profeta Joel, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: forjai espadas das vossas relhas de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. O Senhor usa o profeta Joel para dizer o seguinte: olha, pega aí as suas relhas de arado, pega aí as ferramentas de trabalho que vocês têm, peguem aí as podadeiras que vocês têm e transformem essas podadeiras em lanças, e diga ao fraco, eu sou forte. O que o Senhor está dizendo aqui? Pegue esse ferro, pegue esse metal que vocês têm, submetam esse metal a uma forja, submeta esse metal a um processo e faça desse metal uma lança para que vocês possam guerrear. Então é isso que Deus está dizendo aqui. Mas o que eu quero que você entenda? Tem um programa, eu não vou me recordar agora de verdade o nome do programa e o canal, mas eu gosto de assistir, às vezes eu assisto com meu filho Lucas, que são alguns ferreiros, é um programa americano, e eles forjam facas, não sei se alguém aqui já viu, eles já viram? Legal, eles forjam facas, eles forjam espadas, e aí eles ficam ali disputando entre 3 pessoas, e aí um júri ali, as pessoas que ficam avaliando, eles dizem assim, olha, forjadores podem ir à forja, e eles pegam ali um metal, eles submetem aquele metal a uma altíssima temperatura, e às vezes é um material assim, é um pedaço de roda, é um material de um ferro, de alguma coisa que existia, e eles pegam aquilo, submetem aquilo, às vezes é mola de caminhão, submetem a uma altíssima temperatura, aquele metal fica mole, e eles então começam a forja, eles começam a bater e fazer uma faca. O que isso tem a ver, bispo, com a mensagem de hoje? Porque antes daquele velho metal ser transformado em algo surpreendente, numa faca linda, belíssima, com um belo cabo, numa espada linda, maravilhosa, que aqueles forjadores fazem, ela tem que passar por um processo. Se aquele metal velho não passar pelo processo da forja, do fogo, ele não vai ser transformado em algo novo, em algo maravilhoso. Isso diz respeito também à minha e à sua vida. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu estou dizendo. Porque se eu e você não formos submetidos a alguns processos de Deus, se nós não passarmos por algumas situações na vida, ou até mesmo pelo fogo, nós vamos continuar do mesmo jeito. Você vai continuar sendo o velho homem, a velha mulher, com os velhos hábitos, com os velhos projetos, com os velhos sonhos, com as velhas manias, que nunca te levaram a lugar algum, ou pelo contrário, que sempre trouxe muito problema, muita dificuldade e muito dissabor para a sua vida. Então, é inevitável que passemos em algum momento por alguns processos que eu quero hoje, biblicamente, chamar de forja, aonde eu e você seremos forjados por Deus, passaremos por um tratamento que às vezes num primeiro momento não é muito interessante, né? Que às vezes num primeiro olhar parece que assim, poxa, parece que Deus se esqueceu de mim, parece que a minha vida tudo dá errado, parece que eu tenho a mão podre porque tudo que eu coloco a mão nada dá certo. Às vezes a sensação que nós temos pode até ser essa, mas se não é algo que você está plantando de errado, porque a plantação errada obviamente tem uma colheita, se não é isso, você então está submetido ou submetida a um processo, a um trabalhar de Deus, aonde Deus está transformando através desse processo áreas da sua vida.
Olha o que o apóstolo Paulo fala, né? Porque nós não podemos ignorar isso. Mas por que mesmo depois que eu me converti, olha, eu tenho muitas bênçãos, eu tenho muitos testemunhos, mas olha, bispo, é muita pancada que vem, é muita luta, é muita guerra, é muito problema. Por que isso ocorre? Vamos ver. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha o que o apóstolo Paulo fala: não ignoremos a natureza da tribulação, ou seja, da provação. Não ignoramos a natureza da forja. Por quê? Se nós não passarmos por alguns processos, nós não vamos desenvolver resistência. Se nós não passarmos por alguns ciclos da vida, ou por algumas situações, nós não vamos estar prontos. Num desses episódios que eu assisti, e o que me chamou muito a atenção, foi que enquanto o rapaz estava ali forjando uma faca muito grande, parecia uma espada, e o especialista estava dizendo assim: quando ele bater para fazer o teste, a faca dele vai quebrar. E o outro disse: realmente, ele não deixou a têmpera completa, ele não deixou o tempo correto no fogo, ele tinha que ter deixado mais tempo no fogo. E aquilo me chamou muita atenção e não saiu da minha cabeça, porque sabe que existe um tempo certo até para aprovação? O apóstolo Paulo fala assim: olha, foi além das nossas forças, nenhuma provação vai ser além do que você pode suportar. Há um tempo certo, há um tempo limite, há um tempo específico, há uma forja correta. Então, o processo tem que existir. Por quê? Porque ele vai te estruturar. Por que às vezes você vê uma pessoa que não tem estrutura na vida? Porque não foi forjado. Por que, bispo, é tão importante nós sermos forjados, passarmos por alguns processos? Veja, por duas razões eu quero te explicar por que é importante você passar por alguns processos. Primeiro, para que você desenvolva uma estrutura, para que você tenha uma estrutura pronta, preparada para aquilo que você sonha, para que você possa alcançar o seu objetivo. E o outro aspecto importante é para que depois que você alcançou, você tenha condições de sustentar aquilo que chegou nas suas mãos. Porque, diferente disso, o que acaba ocorrendo? Você vê pessoas que pulam etapas na vida. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Alguns que pulam alguns processos, não querem cumprir alguns processos. A pessoa, de repente, até chega, alcança o objetivo, chega num determinado patamar, num lugar, etc. Só que chega uma hora que a pessoa não consegue manter aquilo. A pessoa não consegue sustentar aquilo. Por quê? Porque pulou etapas que eram extremamente importantes para te tornar o quê? Forte o suficiente para suportar aquilo que está sobre a sua vida. Porque todo sonho, todo projeto, tudo aquilo que envolve as nossas vidas, que nós alcançamos, que nós sonhamos, a quem muito é dado, diz a palavra do Senhor, muito também é requerido, muito é cobrado. Então, quando nós queremos muito alguma coisa, nós temos que entender o seguinte: eu tenho que ter estrutura para suportar isso aqui. Eu tenho que ter base para poder manter isso aqui. Eu tenho que ter capacidade para lidar com isso aqui. Veja, quando alguém quer uma família, por exemplo, olha, o meu sonho é me casar. O casamento não é apenas ter relação sexual, eu estou louco para me casar. Porque a pessoa às vezes acha que casamento vou me casar e aí eu vou ter relação sexual todo dia com a minha mulher. Então, às vezes, ou o contrário, né, com o meu marido. Às vezes a pessoa acha que casamento é isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Casamento é uma responsabilidade muito grande. São
contas para pagar, não é verdade? São compromissos que se assumem. É você respeitar a pessoa te respeitar, vai constituir uma família, sabe? É a fidelidade dentro do casamento, é a integridade. Olha, são muitas coisas. Aí vem os filhos, é a responsabilidade com o filho, com a educação de filho, com a criação de filho, com o sustento do filho. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando eu quero me tornar um comerciante, um empresário, junto com o desejo, né, de ostentar, ou a ostentação, dizendo, eu sou um microempresário, olha, eu sou um comerciante, olha, eu sou uma pessoa que tem o meu próprio negócio, junto com esse status, tem também a responsabilidade, né, de manter aquela empresa de pé, de pagar funcionários, de honrar os compromissos, de fazer essa empresa progredir. Então, existe as responsabilidades. Por isso que nós não podemos fugir do processo, porque o processo vai nos forjar, vai nos estruturar para aquilo que nós vamos alcançar. Porque mais do que alcançar, é manter o que você alcançou. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Porque aí você vê pessoas que não passaram pelo processo, se casam. Daqui a pouco você vê o casamento acabando. Por quê? Não há estrutura para manter um casamento. Às vezes você vê uma pessoa que abriu uma empresa e daqui a pouco você fala, como é que está o comércio? Está uma porcaria, eu não vendo, eu vou fechar. A pessoa foi ambicioso, teve coragem, interessante, foi lá e alugou um espaço, comprou coisas e fez, mas de repente a pessoa se dá conta que não tem estrutura para aquilo. Por quê? Porque não foi forjado naquele quesito, naquela questão, para suportar a carga, a pressão que um comércio oferece. E aí você vai levando isso para a vida diária, seja na vida ministerial, seja na vida profissional, seja no casamento, seja para ter filhos, tudo, nós precisamos entender que se nós não formos forjados, se nós não formos preparados, nós não vamos suportar. Olha, amados, haja vista o que acontece aí. Milhares e milhares de casamentos sendo desfeitos. Centenas de pessoas se separando, sabe? Num ano. Centenas não, né? Milhares de pessoas se divorciando. Sabe? Centenas ou milhares de pessoas tendo problemas conjugais. Por quê? Porque não tem uma estrutura. Porque não passaram ou não se permitiram passar por alguns processos. Então, o processo, às vezes ele é dolorido, mas ele é importante. É importante nós entendermos isso. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo assim, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou seja, existem normas, existem regras, e se o atleta não lutar segundo as normas, ele não é coroado. E aí lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24, 1 Coríntios, ele diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Aí ele fala assim, correi de tal maneira que o alcanceis. Aqui, existem algumas coisas que nós temos que interpretar e entender, né? Porque Paulo faz uma associação com um atleta que tem que lutar segundo as regras, e ele faz uma associação com um outro atleta, um corredor, que tem que correr e tem que alcançar. Só que ele fala uma coisa interessante, existem regras, existem normas. Você já viu que o atletismo tem uma regra, né? É a regra base do atletismo. Qual é? A largada. Você sabe que corredores, se você vê as Olimpíadas, se você assistir isso pela internet, você vai ver que existe um senhor, uma pessoa, um fiscal de prova, ele tem uma pistola na mão, e ele fica ali, todo mundo se posiciona, né? Se coloca na posição que eu não sei fazer, e ele pega uma arma, e aquele senhor, ele atira, e sai um barulho, pá, um estupim. E quando sai aquele barulho, ou seja, todos estão aptos a partir daquele momento a correr. Porém, se alguém
em algum momento, pega antes da pistola ser disparada e corre, chama-se queimar a largada. E se um atleta queimar a largada, ele é desclassificado. Na natação também é assim. Estão todos lá posicionados e aquele estupim e todos pulam na água. Se alguém pular antes, uma fração de segundos, é desclassificado. Então não adianta a pessoa ter trabalhado a vida toda, se dedicado, corrido, feito todo o seu trabalho, se ele queimar uma etapa, se ele queimar a largada, ele é desclassificado. O que eu quero que você entenda? Que se nós queimarmos a largada, se nós não lutarmos conforme as regras, se nós não acompanharmos os processos de Deus, se nós não permitirmos, os processos de Deus nas nossas vidas, se nós fugirmos do processo, ou seja, se nós queimarmos a largada, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho terá sido em vão. E hoje, nós precisamos refletir um pouquinho sobre isso. Porque tem coisas que você está passando, não é porque Deus não te ama, não é porque você foi abandonado ou abandonada por Deus, não é porque você é uma pessoa que não tem sorte na vida, não é porque você é alguém que, sabe, a vida não sorriu para você. Amados, escuta uma coisa, não dá para esperar de um Deus de amor coisas ruins. A palavra diz assim, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, sim ou não? Quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus. Escute uma coisa, nunca espere nada ruim da parte de Deus. Nunca espere. É que às vezes o processo de forja, para nós, é muito ruim. Você imagina para um metal, você pega um metal, ele é submetido ao fogo, eu não sei, como é o nome daquele negócio que a gente assiste, filho? Prova de fogo, obrigado. Sabe, nesta prova de fogo, o metal ele é submetido a uma alta temperatura. E ele fica ali numa temperatura alta, ele fica laranja, vermelho, e depois ele vai para uma espécie de uma bancada, e vem o forjador com uma marreta e começa a bater. Pá, pá. O processo não é fácil. O processo não é fácil. Às vezes uma luta que você tem, um problema que você passa, e você fala, meu Deus, bispo, não é fácil. Bispo, não é fácil, bispo, que eu estou ao ponto de desistir. Paulo falou, olha, foi além das nossas forças, a provação. Bispo, não é fácil, não é brincadeira, é muita luta. Agora, entenda uma coisa, faz parte do processo. Tem coisas que não tem como fugir. Eu passei por situações na minha vida, vou falando para vocês, que eu questionei Deus muitas vezes. Eu me recordo quando eu tinha um comércio e eu não havia sido preparado para tê-lo. Eu não tinha experiência nenhuma para ter um comércio. Eu fui um aventureiro, um sonhador, sabe? E me envolvi num negócio de abrir loja. Eu não tinha capacidade nenhuma para aquilo. Eu não tinha administração. Eu deixei a administração da loja nas mãos do meu sócio. Ele me roubou, me arrebentou com tudo. A culpa foi dele? Não, a culpa era minha. Eu não havia sido preparado. Eu me iludi. E quando eu perdi tudo, eu fui trabalhar de chapa, descarregando caminhão, fui preso uma vez no Brás, descarregando um container, sabe, para ganhar na época R$10 e R$3 ou R$5 para um almoço, descarregando um container, chega a Polícia Federal, o motorista fugiu, não tinha nota, até eu provar que focinho de porco não era tomado, eu fui algemado, eu fiquei detido, eu falei, senhor, eu estou aqui para ganhar R$10. Eu estou aqui descarregando um caminhão. Mas quem? Eu sou o chapa, o cara que entra no caminhão para ganhar R$10. Mas eu fui trabalhar na feira. Eu fui trabalhar numa empresa para cromar troféu. Troféu, aquilo que você vê cromado, aquilo é cromado com ácido. São vários processos de ácidos. Sobe um vapor. A empresa não tinha controle de segurança nenhum. Eu inalava aquilo, espirrava sangue. E um dia, sabe, mexendo naquele ácido, o dedo tudo comido, eu olhei e falei para Deus, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Poxa, eu te amo, eu sou fiel, eu vou na tua casa. Ou por que o Senhor está fazendo isso comigo?
Que mal eu lhe fiz? Era o processo. Deus estava me forjando. Porque algumas coisas aconteceriam na minha vida que eu precisaria estar forjado e preparado para suportar a carga que Ele colocaria sobre os meus ombros. Então tem coisas que nós passamos, que Deus está nos preparando para nos dar algo muito maior. Sabe o que José passou? Foi muito triste, foi muito doloroso. Foi ou não foi? Ser vendido como escravo, sabe? Ser espancado pelos irmãos, ser posto numa carroça, sabe, como um animal. Foi parar no Egito, lá foi preso, foi humilhado, passou por dissabores terríveis na vida. Aquilo era uma forja. Porque quando ele fosse transformado num novo homem, um governador, um imperador, sabe, o próprio faraó disse que ele era faraó no Egito. Se ele não estivesse sentado na cadeira, quem governava era José. Mas para ele poder fazer aquilo, ele não podia ter orgulho, ele não podia ter vaidade, ele não podia ser soberbo, porque Deus ia trazer os irmãos na frente dele, ele não ia poder humilhar os irmãos, Deus ia trazer o pai, Deus ia trazer a família, ele não podia se levantar contra ninguém, ser revoltado. Então Deus teve que moer ele. As pessoas falam: bispo, olha, você aguenta cada coisa, é cada coisa que acontece que você passa. Amados, Deus já me moeu tantas vezes, que eu vou falar, não sobrou mais orgulho, vaidade, essas coisas já passaram da minha vida, porque eu fui moído. Então, às vezes, você fala assim: bispo, o que mais eu tenho que passar na vida? Eu não sei qual o tamanho do teu sonho. Eu não sei qual o tamanho do projeto de Deus para a sua vida. O que eu sei é que tem pessoas aqui que serão muito grandes. Eu sei é que tem pessoas aqui que serão gigantescas diante dos homens, sabe, aos pés dos homens. Eu sei que Deus vai manifestar aqui muita riqueza, muita prosperidade, cargos e muitas coisas na sua vida, na vida das pessoas que estão me assistindo agora. O que eu sei é que Deus tem coisas extraordinárias para fazer nesta terra e Ele vai usar a cada um de nós. Então, o processo, às vezes, ele é doloroso. O processo, às vezes, ele é difícil, mas ele é inevitável. E o que nós precisamos entender é que o processo também tem um tempo determinado. Sabe, eu fico muito entristecido quando eu vejo pessoas que querem abrir mão do processo. Pessoas que não querem passar pela têmpera. Pessoas que não querem passar, sabe, pelas etapas necessárias. Você imagina, amados, olha, me perdoem falar dessa forma, né? Porque tudo é um treinamento. Mas me perdoe falar dessa forma. Você imagina se José, num determinado momento, dentro daquela prisão, dissesse assim: sabe de uma coisa? Isso aqui não é vida, não. Enfiasse-lhe uma corda no pescoço e tirasse a própria vida. Você imagina se José tivesse feito isso? Quantas pessoas, amados, não fazem isso? Porque não suportam o processo. Quantas pessoas não abandonam a igreja, abandonam a obra de Deus porque não aguentam o processo? Quantas pessoas abrem mão de coisas e talvez estavam prestes a ser coroados? Você imagina, de verdade, vocês imaginam se José chegasse um dia e falasse: sabe de uma coisa? Pô, olha a minha idade já. Mas eu cheguei aqui um molecote com 15 anos. Sou um homem hoje com 30 anos, estou aqui 15 anos só de sofrimento, só de pancada. Chega, olha, Deus não existe coisa nenhuma. Que negócio é esse de Deus? Se Deus existisse, eu não estava aqui passando por isso. Enfiasse uma corda no pescoço e acabasse com a própria vida. Ele não teria experimentado o que Deus tinha para ele. Talvez alguém me assistindo agora, você pode ter um pensamento equivocado, está pensando em morte, pensando em dar cabo da sua vida, porque a carga é pesada. Não faça isso. Não faça. A tua luta, a sua tribulação, ela faz parte do processo. Porque talvez você não seja capaz de dimensionar aonde Deus vai te levar. Eu falo por mim, eu nunca imaginei um dia estar em cima de um altar, com o microfone na mão, pregando o Evangelho.
Eu nunca imaginei nos meus maiores delírios, nos meus maiores sonhos, que um dia eu seria um pregador do Evangelho. Eu nunca imaginei isso na minha vida. E Deus nem permitiu que eu imaginasse. Ele me forjou, Ele me trabalhou, Ele me fez passar por alguns processos. Agora, há um tempo determinado, amados. Não tenha pressa, não. Eclesiastes 3:1, tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós temos pressa de receber o que nós queremos. De verdade, temos ou não temos? Nós temos ou não temos? Eu tenho pressa. Você tem pressa, nós temos pressa. Sabe qual é o problema de nós termos pressa? Porque isso é muito perigoso. Porque quando nós temos pressa, nós queimamos algumas etapas, né? Nós queimamos a prova, nós cometemos alguns erros, nós comprometemos o processo. Quantas vezes você já não pode ter comprometido alguns processos na minha vida? Eu sei que alguns processos eu comprometi. Eu sei que muitas vezes na minha vida eu, impetuoso, sanguíneo, sempre querendo fazer muitas coisas, e com isso, o que eu acabei fazendo? Eu quis pular etapas, eu acabei queimando algumas provas, eu acabei querendo tomar posse antecipada de muitas coisas da minha vida, fazer, e depois eu me dei mal. Por quê? Porque depois você não tem resistência, você não tem condições daquilo, você não tem como manter, você não tem como suportar. Porque é um processo. Às vezes pessoas num relacionamento, não está preparado ainda, acaba de sair de um relacionamento, com todo respeito, se envolve em outro. A pessoa acabou de sair de um relacionamento, arrebentado, moída, totalmente desequilibrado emocionalmente, e entre outros fatores, e a pessoa quer entrar num outro relacionamento. Não espera nem Deus trabalhar, Deus agir, já se envolve com outra pessoa. Às vezes você vê pessoas que, porque quer alcançar um objetivo, passam por cima de diversos propósitos ou diversos processos que deveria passar, e a pessoa vai lá e faz aquilo. Eu volto a dizer, igreja, eu sei que o processo às vezes dói, porque eu mesmo já passei por alguns processos na minha vida. Eu vou falar para vocês, amado, falo com temor e tremor, eu falo com humildade e pureza de coração, e Deus sabe disso que eu estou falando aqui. Eu passei por alguns processos na minha vida que eu não gostaria de ter passado, não. Mas hoje eu dou graças a Deus por ter passado pelas coisas que eu passei. De verdade, eu vou falar para vocês aqui, ó, eu falo, sempre quando eu vou falar uma coisa muito séria, eu gosto de pegar a minha Bíblia, porque é algo que eu tenho um respeito muito grande. Vou dizer para vocês, com a mão na Bíblia, se eu não tivesse passado por algumas coisas que eu passei na vida, eu já tinha abandonado a obra de Deus. Se eu não tivesse passado pelos processos que Deus me fez passar, pelo fogo, pelas provas, pelas situações que eu passei na vida, eu já teria ido embora há muito tempo. Eu não seria mais hoje um pregador do Evangelho. Eu, se muito, estaria numa igreja qualquer, sentado, ouvindo a palavra, sem me envolver com nada, com ninguém, sem ninguém saber quem eu fui, quem eu sou. Entrava de preferência numa igreja grande, para eu entrar, sair, ninguém saber quem eu sou. Se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, eu vou dizer para vocês, amados, eu já teria abandonado isso aqui, ó, há muito tempo. Então é na forja que você é forjado, que você vai aprender a lidar com todo tipo de coisa. Você vai aprender a lidar, com traição. Você vai aprender a lidar com abandono. Você vai aprender a lidar com a carga dos outros. Você vai aprender a ser forte quando você não tem força nenhuma. Quando a palavra diz, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. É na forja. Então não adianta querer chegar ao trono. Não adianta querer chegar ao ponto máximo da sua vida sem estar preparado. É como um cirurgião que nunca entrou numa faculdade e se intitula um cirurgião, e na hora entra no centro cirúrgico, alguém diz, opera, abre aí o indivíduo e salva a vida. Como opera? Eu não estou preparado. Pois é, se não houver uma preparação, eu sei que o processo vai deixar em nós cicatrizes, sabia? Eu tenho cicatrizes dos processos que eu passei.
Eu sei que o processo, às vezes, vai doer muito, e dói mesmo, de verdade. Tem coisas que nós passamos, que hoje, esse meu lado humano, ele vem das situações, dos processos que eu passei. Só que tem uma coisa que é interessante, quando nós passamos por alguns processos. Depois que você passa, meu amado, minha amada, você começa a suportar coisas que pessoas que não passaram jamais serão capazes de suportar. Quando você vê uma pessoa e aquela pessoa não abre mão da sua fé, não abre mão das coisas de Deus, não abre mão. Quando eu vejo, olha, com todo carinho, tá? Pelo amor de Deus, entendem amor o que eu vou dizer. Com todo carinho, com a maior responsabilidade da minha vida. Deixa eu pegar minha Bíblia de novo. Quando eu vejo alguém que por qualquer razão eu vou embora da igreja, eu não isso, mas de verdade, não passou pelo processo. Em algum momento burlou, em algum momento pulou etapas, em algum momento não se deixou passar pelo processo de Deus. Porque se você pegar homens como Paulo, que submeteu a pôr a cabeça para ser decapitado, um homem que submete, como Pedro, a ser crucificado, segundo o livro dos mártires, de ponta cabeça. Um homem como Estevão, narrado na Bíblia, que submete a deitar-se, ser apedrejado, olhar para o céu, ver o céu se abrir. Isso não é para qualquer pessoa, amados. Isso não é para qualquer pessoa. Isso não é para alguém que chegou agora e disse assim, não, faça, eu morro por Jesus. Não, mas não é para qualquer pessoa. Agora, deixa eu falar para você, o sonho que você tem, que eu não sei qual é, não dá para você querer alcançar o que você quer alcançar na vida, se você não passar por algumas coisas que são necessárias dentro desse processo. Amém? Então, você tem que ser preparado. Bispo, isso é bíblico, é? Vejamos 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus, de que forma? Aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, eu já vi pessoas se prepararem no meio do caminho, pessoas pararem no meio do caminho, porque não entenderam o processo. Ah, não, isso é muito pesado. Às vezes você vê músicos, né, pessoa que tem uma capacidade musical, talento, nasceu com dom e precisa apenas estudar um pouco, sabe, passar para poder se aperfeiçoar e ser um grande músico. Ah, não, isso é muito trabalhoso. Às vezes você vê um líder que teria uma ascensão muito grande, né? Pessoa que realmente tem um chamado. Se deixasse Deus forjar através do processo natural de Deus, a pessoa seria um grande líder, seria uma pessoa que seria tremendamente usada por Deus. Você vê pessoas que, assim, se aguentassem o processo, né? Se não tivessem pressa por passar pelo processo, com certeza viveriam coisas extraordinárias. É comum, tá? Algumas pessoas quererem fugir do processo. É natural, às vezes, você vê pessoas, porque a gente não entende algumas coisas. Deixa eu te falar, nunca o processo vai ser algo que você não consiga suportar. Nunca. Deus nunca vai enviar algo que seja maior do que a capacidade dele de te proteger. Deus nunca vai permitir que algo chegue em sua vida ao ponto de te destruir. Porque Deus é amor. Ele cuida de você e Ele sabe até onde Ele vai deixar a água bater. Ele disse que quando você anda pelo fogo, o que acontece? As chamas não te queimarão, né? Não arderá em você. Não é assim? Não vai arder. O que ele diz também? Quando você anda pelas águas, as águas não vão o quê? Submergir, não vão te afogar. Então é isso que a palavra de Deus diz. Ou seja, a tentação, a prova, ela vem, mas ela tem um limite também. Então, se alguém está passando por alguma coisa, não pense que o que você está passando é a coisa mais difícil do mundo e ninguém vai passar. Eu já me deparei com pessoas que, quando contaram a história, eu começo a chorar. Tem pessoas que falam, meu Deus, como é que essa pessoa aguentou tudo isso? Foi a forja daquela pessoa. Tem, às vezes, histórias que você ouve e você fala, meu Deus, como essa mulher passou por tanta coisa, por tanto abuso, por tanto sofrimento, por tanta humilhação, e hoje está de pé sorrindo, porque foi o fogo dela e ela foi capaz de suportar, porque Deus não dá uma carga que você não seja capaz de suportar.
Deus não permite chegar algo na sua vida, humanamente falando, que você não seja capaz de suportar. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 de João, no capítulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação, ou seja, prova, que não fosse humana, ou seja, que humanamente você não tenha condições de suportar. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, Deus provê o livramento. Nunca seremos forjados além da nossa força. Seja numa questão financeira, bispo, eu estou passando por uma questão financeira, o irmão não tem noção, está muito difícil. Deus não vai permitir que você seja forjado além das suas forças no quesito financeiro. Está aqui minha esposa, no primeiro banco, e está aqui meu filho, não sei se ele vai ter uma memória muito real, né? Os outros não eram nascidos, mas nós passamos por privações financeiras muito difíceis. Eu já saí para trabalhar sem ter dinheiro e deixar a minha esposa em casa com um ovo e uma salsicha. E ela ter que pegar um ovo, dar o ovo para o Lucas com a salsicha e comer alguma coisa e não comer nada. E não comer nada. De verdade. Eu tenho fotos daquela época do meu filho, você contava as costelinhas dele. Tenho fotos daquela época, a bispa, você olhava, você via as costelinhas dela. Agora também dá para ver, mas naquela época você via ainda mais. Né? Nós passamos por momentos difíceis. Eu trabalhei numa empresa, fiquei sem receber salário. Cleito, naquela época, trabalhávamos junto, né, Cleito? Você sabe, nós passamos um momento muito difícil. Foi uma prova muito grande. Eu com família para sustentar, eu tinha uma condição de vida bacana, eu tinha um bom carro naquela época importado, eu tinha um bom apartamento. Então, foi muito difícil. E você saiu, e às vezes nós saíamos, chegava no mercado, pegava o cartão de crédito, chegava no caixa com um kisuke, e um kisuke é tipo um tingidor de água, você tinge a água e você faz aquilo um suco para beber. Comprava um saquinho daquele colorante de água e um pacote de bolacha, água e sal. E eu chegava no caixa do supermercado Walmart, no ABC, chegava lá e dava um cartão. Aí a moça passava e falava assim, olha, esse não passou. Ela falava, não, esse está com um probleminha. Eu tirava, tenta esse aqui. Aí a moça ia lá e falava, esse também não passou. E nós ficávamos lá, 4, 5 cartão, até que um passava, graças a Deus passou. Eu chegava no posto de gasolina com o meu carro, como que você para um carrão no posto de gasolina? E o cara falava assim, quanto vai, senhor? Eu falava assim, amigo, passa o cartão aqui, vê se ele passa 30. Aí ele, olha, 30 não passou não, senhor. Vê se passa 20. 20 não passou. Vê se passa 10. A 10 passou. Ah, então põe 10. Era assim. Foi difícil. Às vezes quem me vê hoje fala, o bispo não sabe o que é dificuldade na vida, amado. Está aqui um homem que comeu comida do chão. Só não brinca com essas coisas não. Com Deus não se brinca. Está aqui um homem que não tinha o que comer, a comida caiu no chão, eu chupei a vitamina que estava no chão para não morrer de fome. E não era chão de piso assim não. Eu sei o que é dificuldade, eu sei o que é ser forjado na miséria, eu sei o que é ser forjado na privação. Eu sei o que é isso. Eu sei o que você vê, você não poder dar dignidade para a sua mulher. Eu sei o que é um pai não poder dar uma dignidade para o filho. Eu levanto a mão para o céu, agradeço a Deus quantas vezes minha sogra pegava meu filho, levava para a casa dela, chegava um final de semana, ele vinha com uma blusa. Eu falava, que blusa é essa? Meu filho, a vovó me deu. Eu falava, graças a Deus. Porque eu não tinha dinheiro para comprar uma blusa para o meu filho. Você sabe o que é você ser forjado? Eu fui forjado dessa forma. Então, por favor, acredite no que eu estou te dizendo. Ninguém ao ser tentado vai ser tentado além das suas forças, não. E sabe uma coisa que eu aprendi, amados? A não murmurar. Eu aprendi, pergunte para minha esposa, ela é testemunha daquilo que eu falo. Eu aprendi na minha vida a não murmurar contra Deus.
nós sempre demos graças a Deus, passamos por alguns processos, agradecemos a Deus quando tínhamos uma bolacha, água e sal, um quisuque para beber, louvávamos a Deus e seguimos. Olha, você acha que foi fácil? Você acha que é fácil para um homem, sabe, com caráter, com dignidade, uma pessoa que, sabe, que ama a família, que quer a sua família? Você acha que é brincadeira, amados? Quantas vezes eu nessa situação, eu desci para pregar no início do meu ministério aqui, estou 20 anos aqui em Itanhaém, e eu descia para pregar, eu chegava no altar, às vezes sem ter feito uma refeição. Quantas vezes eu esperei o convite de um irmão para dizer assim, o pastor não quer passar lá em casa para comer uma bolacha? Eu dizia, chegou a provisão de Deus. Quantas vezes alguém me falava assim, o irmão se importaria de passar lá em casa para fazer uma oração? Eu falava, até duas. Aí tem gente que fala assim, nossa, naquela época o pastor era mais humilde, aquele ia na casa de todo mundo. Não era humildade não, amado. Humildade eu tenho hoje. Aquela época era necessidade, não era humildade. Então veja, assim, estou falando para você abrindo o coração. Porque talvez alguém está me assistindo agora, alguém está aqui e fala, mas a minha vida é muito difícil. Olha, a minha também não foi fácil. Mas a tentação não foi acima das minhas forças. Sabe, Deus sempre chegava com a provisão. Deus sempre permitia que de alguma forma eu conseguisse ali dar um mínimo para a minha família, sabe, superar algumas adversidades como nós superamos. Você pode perguntar para a minha esposa. E nós não temos do que nos envergonhar. Passamos por isso, olha, e assim de verdade, foi isso que nos fortaleceu. Foi isso que nos forjou, foi isso que nos fortaleceu, amados. Então, não vai cair alguma coisa que você não consiga suportar. E aí eu queria que você entendesse agora, se eu não conseguir terminar isso hoje, eu vou terminar domingo, porque eu não quero correr com essa mensagem, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, respeite o processo. Por quê? Porque o processo é um ato de sabedoria e de amor. Respeite quando você está passando por um processo. Estou dizendo para você se conformar com o mal, mas tem coisas que você não plantou. Você não plantou aquilo e se levantou contra a sua vida. Entenda que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe por que algumas coisas. Às vezes você vê uma pessoa que é acometida de uma doença, sabe? E você fala, meu Deus, por que essa pessoa está passando por isso? Deus às vezes forja da forma que Ele quer forjar. Deus sabe como trabalhar na vida de cada um de nós, amados. Sabe, você acha que Deus não sabe o que está fazendo na sua vida? Sabe que Deus perdeu o controle quando Ele deixou José ser vendido como escravo? Você acha que Deus perdeu o controle quando Ele permitiu Saul perseguir Davi? Você acha que Deus perdeu o controle quando Ele permitiu que naquela época Satanás tinha acesso, hoje não tem mais, porque ele foi vencido, foi amarrado, o mais valente amarrou o valente, Catargel, ele foi destruído na cruz do Calvário, mas quando ele tinha acesso, ele foi lá e perturbou acerca de Jó. Você acha que Deus não sabia o que estava fazendo quando permitiu que Jó passasse por tudo aquilo? Amados, Deus sabe como trabalhar nas nossas vidas. Na minha Ele soube trabalhar muito bem. Na minha, Deus soube trabalhar muito bem. Então, quem me vê hoje fala, você tem esse lado humano muito aguçado, você leva pancada e parece que você não está nem aí. Não é que eu não estou nem aí, é que hoje eu aprendi com Deus que assim, pancadas vão fazer parte da minha vida. Eu sei que existem situações que vão fazer parte do chamado. Como que eu sei disso? Eu fui forjado. A minha forja, estou contando para você um pouquinho dela. Uma outra hora eu conto um pouco mais. Eu sei onde eu fui forjado por Deus, né? Nós temos pessoas aqui que foram forjadas. Nós temos mães aqui que perderam filhos. Você imagina uma mãe perder um filho? Isso é uma forja. Tem pessoas aqui, né, que perderam um marido, um ente querido, perderam, às vezes, o seu chão. Isso não é brincadeira, gente. Isso não é brincadeira. Às vezes alguém sem um trabalho, sem um emprego, com filho, família para sustentar, isso não é brincadeira, nós estamos aqui brincando, não. Brincando de ser crente, brincando, isso não é brincadeira. Cada um tem um testemunho para dar. Respeite o processo, amado. Sabe, o processo é algo que envolve tempo, né? E como fazer? Às vezes nós não sabemos, temos que nos entregar nas mãos do Senhor. Olha o que diz João 17, 22.
lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. 23. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam, o quê? Aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Você sabe que a comunhão, ela faz parte do processo. Você tem que entender que Deus não nos chamou para vivermos separados. Porque qual é a importância da igreja? A igreja existe para nós termos comunhão, para nós convivermos, para nós estarmos aqui sendo alimentados pela palavra, para você, sabe, ter um respaldo espiritual. Eu sempre digo, se alguém vier um dia aqui na nossa igreja, ou pertenceu à nossa igreja, ou pertence à nossa igreja, não está bem, amém, eu respeito isso. Procure um lugar para você e a sua família, onde você vai estar bem, mas não deixe de congregar. Porque isso vem o esfriamento espiritual, isso é abrir mão do processo. Amados, eu falo com todo carinho, sim, existem igrejas maravilhosas aqui em Itanhaém, mas a melhor de todas, eu não posso, sou suspeito para falar, é a nossa. Olha, tem pastores aqui que eu amo, são infinitamente melhores do que eu, com mais capacidade, tem tudo de bom. Mas aqui, eu amo esse lugar, porque eu sei, sabe, algumas pessoas aqui passaram por alguns processos que vocês não são capazes de imaginar. Para nós estarmos aqui hoje, não é verdade, Maria? Você já passou por muito processo na vida, né, Maria? Para poder estar aqui, diaconisa Carmen, não é? Quantos de nós passamos, diácono Iso, né? A liderança dessa igreja, quantas coisas nós passamos aqui, não é verdade, Tamara? Quantas coisas, no processo de Deus, no processo. Nós estamos aqui hoje forjados, e vou falar, às vezes a pessoa sai daqui, eu fico triste, obviamente eu fico triste, porque, né, nós amamos conviver com as pessoas. Agora, se encontrou um lugar, vai congregar, está feliz, meu amado, isso não me perturba, pelo contrário, quando eu vejo alguém que está num lugar, está feliz, se engajou, eu falo, obrigado, Senhor, não está à deriva, agora Deus vai trabalhar novamente, vai passar por um novo processo, e o processo vai seguir adiante, faz parte do processo. O que mais faz parte do processo, bispo? A exortação, a admoestação, faz parte do processo, a gente não pode fugir disso. Não pode fugir de ser confrontado, de muitas vezes sermos colocados nessa, sabe, nesta forja. 1 Tessalonicenses 5,14, olha o que diz, exortando-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Então, a exortação, a admoestação, ela faz parte do processo, a longanimidade faz parte do processo. Ter paciência, né, com o processo faz parte do processo. Sabe, o que mais faz parte desse processo? Submeter a liderança, confiar na liderança, ter fidelidade à liderança, acreditar em quem Deus colocou para dirigir e pastorear a sua vida. Isso faz parte do processo. Amado, se um dia você vier aqui, ou alguém que me assiste falar assim, eu não confio na liderança da igreja, pelo amor de Deus, não há problema nenhum, mas procure uma liderança para você confiar. Nunca fique num lugar onde você não é capaz de confiar na liderança, onde você não pode olhar nos olhos dessa pessoa e acreditar que essa pessoa, se te admoestou porque ama, se te corrigiu, corrigiu porque ama. Então, se você não é capaz de entender isso, esse não é o seu lugar. Procure um lugar onde você vai se sentir bem, melhor, onde você vai se sentir paz de ser admoestado, exortado, tratado, trabalhado. Mas é necessário nós entendermos que a liderança, muitas vezes, vai nos confrontar, sim senhor, sim senhora. É importante entender que faz parte do processo. Muitas vezes nós vimos o próprio Jesus ali confrontando os seus discípulos que se tornaram seus apóstolos. Eles passaram por forjas. Bispo, isso é muito sério o que o irmão está dizendo, é muito sério. Paulo fala isso em Hebreus 13:17, obedecei aos vossos guias e sede submisso. Submisso é ser submetido de verdade, é estar submetido para com eles. Olha, uma pessoa que não se submete à liderança, procura um lugar onde você vai se submeter. Porque senão, você está perdendo o seu tempo.
Você está sendo negligente com o processo de Deus, o trabalhar de Deus na sua vida. Por que eu tenho que ser submisso a um guia? Por que eu tenho que ser submisso a um guia espiritual? Por alguém que Deus vai colocar para velar pela minha vida? Pois velam pela vossa alma, com quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ser dirigido, ter uma liderança, submeter a liderança, faz parte do processo. Olha, se você é alguém que, eu não me submeto a homens, você nunca vai passar pelo processo. Mas eu sou assim, você nunca vai passar pelo processo, porque faz parte do processo, né? Eu tenho muito mais a dizer, mas o tempo hoje não me permite, mas domingo eu vou voltar com esse assunto, para nós entendermos que, amados, Deus não é ruim. Segunda parte dessa mensagem eu vou falar sobre essa questão, sobre o cuidado e o amor de Deus para com as nossas vidas. Deus nos ama, amados, de tal forma, Deus nos ama de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama tanto, que quando você passa pelo fogo, sabe o que Deus faz? Passa com você. Deus te ama tanto que quando você passa pelas águas, sabe o que Ele faz? Ele passa com você. Enquanto você está sendo forjado, Deus está sustentando você. A palavra diz que é Ele quem adestra as suas mãos para a guerra. É Ele quem sustenta as suas pernas, os seus pés, para que você não vacile. É Ele quem te diz, não temas, porque eu sou contigo. É Ele quem diz, não te assombres, porque eu sou teu Deus. É Ele quem diz, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu sou contigo. Deus é com você. Deus sempre foi com você. Eu posso aqui dizer de verdade, houve momentos na minha vida que eu me perguntei, falei, o que está acontecendo? Eu me recordo, eu jovem com 20 e poucos anos, eu me recordo disso, nunca me esqueci disso, diácono Wilson. Eu com 20 e poucos anos, enfiando aquelas peças de crofel para cromar, e eu pedi para Deus me recolher. Eu falei para Deus, por que eu nasci? Que sentido eu tenho nessa vida? O que eu estou fazendo aqui? É melhor o Senhor me tirar a vida. Eu falei isso para Deus. Eu pedi para morrer, quando eu passei pelas forjas que eu passei na vida. Eu pedi para... Eu achei que era acima da minha força. Eu não sei, né? O que cada um aqui está passando, ou já passou. E não se assuste. Ou vai passar. Quando alguém me fala, bispo, Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida, eu falo, Senhor, eu falo amém, seja feita a vontade de Deus, porque quanto maior o alvo, o objetivo, mais processos nós vamos ter que passar. Algumas coisas que a gente passa ainda hoje, eu entendo, faz parte do processo. Recentemente nós passamos por uma decepção muito grande. E eu falei, faz parte do processo. Porque faz parte do processo natural de Deus, sabe? E eu não, hoje, assim, eu não quero pular etapa nenhuma. Quando algumas lutas vêm, a gente passa por algumas coisas, eu falo, Senhor, tem coisa grande chegando. Aí você sabe que depois nós passamos recentemente por uma situação de injustiça muito grande, uma situação muito envolvendo o meu nome, graças a Deus, naquele fatídico dia, quando eu passei a mão, desliguei uma ligação que eu estava com uma irmã da igreja, minha esposa estava do meu lado enquanto eu dirigia, e eu fiz a ligação ao lado, toda a ligação ao lado da minha mulher naquele dia, e ela ouvindo tudo, e eu em amor, aconselhando uma pessoa da nossa igreja que o coraçãozinho não estava bem e distorceu tudo, enfim. E nós falamos, depois de ter passado por esse processo, essa situação toda,
E a minha esposa, com esse coração gigantesco, foi conversar para entender. E essa pessoa disse para ela: olha, porque foi me falado coisas, só que a minha esposa estava do meu lado o tempo todo, ouviu toda a conversa. E aí aquilo deixou a bispa muito triste, o coração muito entristecido, porque ela disse: poxa, eu estava do lado, eu ouvi tudo que foi conversado, tudo que foi tratado, como você tratou com amor, como você quis ajudar. Isso feriu muito o coração da minha esposa. E nós vimos que, ao passarmos por tudo isso, eu falei: algo grande vai acontecer. E nós tivemos uma surpresa muito grande de Deus, de coisas que começaram a acontecer nas nossas vidas. Mas assim, amados, que eu nunca, de verdade, eu nunca imaginei que a essa altura da minha vida ministerial, da minha vida, Deus me permitisse realizar algo tão extraordinário que eu estou tendo a oportunidade de fazer, que assim eu não posso por enquanto contar, não tenho autorização para isso, mas é algo que assim tende a mudar a história de centenas de milhares de pessoas. Vocês não têm noção aonde Deus colocou, me permitiu estar num negócio assim muito grande, muito grande. E eu precisava passar por mais essa situação, né, para mais uma vez ser forjado, para entender até que ponto nós podemos ir com pessoas, não podemos. Faz parte do processo. Tudo faz parte do processo de Deus. Então, não fique chateado, não fique triste se a porta ainda não se abriu, não fique triste se algo ainda não aconteceu na sua vida, não fique triste porque, sabe, você está passando por algo, é muito difícil. Olha, não peça a Deus para tirar a tua vida, por favor. Não pense em morte, não pense em suicídio, não pense em nada disso. Hora que o processo chegar no ponto que tem que chegar, Deus vai tirar você do buraco, vai te fazer um governador. Deus vai tirar você da escassez e vai te colocar na prosperidade. Deus vai te tirar do monturo, do lixo, sabe, vai colocar entre os maiorais. Aí Deus vai dizer: meu filho amado, no lugar da tua vergonha, eu vou te dar agora a dupla honra. Sabe, agora você vai exultar em alegria. Olha, eu vou te coroar, eu vou te honrar, eu vou estabelecer agora o seu chamado, a sua vida. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso. Acredite, eu não estou aqui por vontade própria, eu não estou aqui para poder mexer com a emoção de ninguém. Eu estou aqui hoje colocado por Deus, com simplicidade e com pureza de alguém que um dia foi forjado e até hoje. Não pense os irmãos: bispo, sua vida é fácil, porque eu vejo que você dirige um carro bom. Bispo, eu vejo que você tem uma família muito abençoada. Bispo, eu vi que esses dias você foi passear, hein? Talvez quem veja a minha vida por esse ângulo não imagina as coisas que a gente passa ainda. Mas eu continuo sendo forjado, porque no dia que Deus parar de me forjar, é porque parou de ter projetos, parou de ter coisas para mim. Eu vou começar a ficar preocupado. Então, quando vê uma natureza de uma provação, uma luta, uma prova, eu falo: alguma coisa boa está vindo. Se alguém